Oi? Olá, tudo bem aí com vocês? Hoje eu e o Luiz estamos aqui para falar de um assunto muito interessante. Estamos. Bom, Olha lá, olha, já começou. Você já ouviu aquela frase que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? ué, tá rezando pra assombração, É né? justamente sobre isso que a gente vai falar. Olha que barato. O universo, ele funciona através de ressonância. O universo, ele é ressonância pura. Então a gente tem que estar muito consciente em qual sintonia a gente tá. Nesse sentido, quando a gente fala quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é porque por mais que você peça luz do caminho, proteção, você tá ancorado no medo, você tá vibrando no medo, você tá no desespero, você tá na falta de confiança na vida, na prosperidade do universo. Nessa proteção que nos envolve e que nunca nos deixa só, até porque todos somos um. Então, se você vibra no medo, você pode rezar, você pode fazer o que você quiser, você vai entrar em sintonia, e esse é o tema, né? Sim. Com situações que vão gerar cada vez mais medo ou vão confirmar o medo que você tem. O medo é a porta aberta para aquilo que você não tá querendo que vai acabar chegando. Nossa, Basicamente é isso. agora eu fiquei com medo, me assustou. Né? Mas assim, o que a gente está querendo dizer? Que na verdade, o grande barato é a gente ter coerência, sempre coerência. Se eu quero proteção, se eu quero prosperidade, se eu quero coisas boas na minha vida, eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, no que eu estou irradiando. Quando a gente fala que tudo está associado à sintonia e ressonância, olha só o que eu estava pensando, Luiz, vê se faz sentido para você. O Luiz caiu de paraquedas aqui, eu falei para ele que eu queria trocar uma ideia, e como ele é o senhor das energias, até porque ele trabalha com isso há mais de 30 anos, eu achei que ia agregar muito. Então olha o que eu pensei, que eu vou compartilhar com o Luiz aqui com vocês. Pensa no seguinte, é como se cada um de nós estivesse andando na rua, a gente está na mesma rua ou na mesma praça, todo mundo andando com um fonezinho de ouvido. Então por mais que estejamos no mesmo cenário, cada um está sintonizado numa frequência. Então aquela pessoa que está vivenciando luto, uma tristeza muito profunda, ela pode estar sorrindo para você naquela praça, mas a frequência que ela está sintonizada é a frequência da tristeza, da dor, da perda. E isso vai durar um tempo até elaborar essa situação e ela vai ficar sempre em sintonia com situações próximas a isso. Por exemplo, tem uma outra pessoa que pode estar nessa mesma praça com um fone de ouvido, onde a sintonia que ela tá é com estar apaixonada, com um projeto novo, com entusiasmo, e a frequência que ela vai irradiar é essa. Se você está numa rede social e você gosta de carros, motores, mecânica, você vai ver que o algoritmo vai ficar mandando isso para você. O seu universo vai ser isso. É essa frequência que você tá. E muitas vezes você reduz as possibilidades, que são muitas, se você só se sintoniza nessa frequência. Você entendeu, Luiz? Sim. E o mais louco é assim, que você pode sintonizar nessa frequência que você deseja e alcançar. Logicamente, se você tiver com isso funcionando dentro do teu coração, porque não pode ser só um pensamento, você tem que emanar isso dentro do teu coração. A gente tem um campo magnético que é ele que vai atrair aquela frequência que você está pedindo. Agora, isso é instável, porque tanto você pode subir como você pode descer. Oscila, né? Oscila. Então você tem que ancorar, ter um ponto de ancoramento para você se manter ali se você baixar. E dali o trampolim para você subir de novo. Então você tem que ter um controle, assim, ainda mais nos dias de hoje, que a gente é bombardeado por tudo que é informação, né? Desde manipulação, de tudo que vem. Né? Então a gente tem que estar muito esperto, mas muito esperto, com relação ao filtro daquilo que eu preciso. Eu quero filtrar, eu quero estar naquela estação. Então eu tenho que tirar tudo que é erva daninha que me tira do eixo de onde eu quero estar. A erva daninha que você está falando são os ruídos, as interferências. Sim. E elas estão o tempo todo muito próximas, né? Você vai pro celular, para uma rede social, você vai para uma TV, você vai para alguma coisa, é o tempo todo baixando a tua frequência. Às vezes você meditou, fez um mantra, ficou lá 2 horas fazendo, saiu super bem, parou na frente da televisão, pronto. Você já foi lá para baixo de novo. Não, faz muito sentido o que você falou. E olha, Luiz, eu acho que o salto quântico do universo, é isso que a gente quer compartilhar aqui. A grande virada de chave é quando você entende que você pode criar a sua realidade, entendendo qual é a frequência que você está escolhendo sintonizar. E assim, me lembrou do Nietzsche, quando ele dizia, as pessoas que foram, ele dizia assim, aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Isso é maravilhoso, porque às vezes uma pessoa está em pleno estado de graça, mesmo diante de uma situação caótica, desafiadora, porque ela não se sintonizou com aquela frequência. Ela escolheu uma frequência alta para ela sintonizar e aí vem todas as soluções. A realidade dela começa a se tornar abundante, próspera. E o Einstein já dizia, isso não é filosofia, isso é física. Sim. Então esse é o salto quântico. Com certeza. Qual é a frequência que a gente está sintonizado? O que você deseja? A maior parte das pessoas não sabe qual a frequência que deseja. Então isso que é maluco. Você não sabe que tem uma montanha de coisas lá pra cima, né? E a gente mantém nessa frequência, cada hora a gente tá de um jeito e não consegue se estabilizar justamente por causa dessa interferência. Então o seu desejo, quando você coloca isso pra dentro, coloca no teu mental, traz no teu coração e começa a vibrar em cima com várias técnicas, inclusive a gente tem cursos que ensinam essas técnicas, né? Então, isso vai jogar você lá pra cima. Então já Você vou tem um fazer. desejo de mudança. Luiz, deixa eu já fazer propaganda, Esse ó. desejo de mudança. Fala. Falando em desejo de mudança, agora em março, dias 14 e 15, tem o curso de harmonização de chakras e anatomia sutil. A ideia é expandir a consciência. Mas tirando esse parênteses do curso, se você tivesse chamado, o objetivo desse vídeo é só trazer uma reflexão de que você não é uma vítima do universo. Você atrai a realidade que você está inserido. Então eu acho que a grande consciência é a gente começar a olhar
para qual frequência a gente está irradiando, que não adianta falar, nossa, a vida é maravilhosa, como o dia tá lindo, se você tá todo trabalhado na raiva, porque você vai atrair essa realidade para você. Até casais em relacionamento, muitas vezes eles se separam, não é porque eles não têm algo em comum, mas às vezes eles não estão mais sintonizados na mesma frequência. Estar sintonizado na mesma frequência não quer dizer que eles têm que ter gostos em comum, almejarem os mesmos objetivos. Quer dizer que eles estão em ressonância com o propósito da vida deles, com a afinidade entre o que um gosta, o outro gosta. Eles estão ali nessa conexão. E um puxar a frequência do outro. Então você vai indo acionando, 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 até chegar no ponto máximo, ali você dá um respiro e depois continua de novo. É porque tem gente que é âncora, né, Luiz? Tem gente que é âncora. Isso não tem fim, essa frequência, não tem fim. E a gente está num ótimo momento porque a gente está dentro de um corpo físico, sabe? A gente tem camadas e camadas de elétrons, né? Órgãos, vísceras, tem todo um contexto material para a gente alcançar essa frequência. Enfim, isso é conteúdo para novos vídeos. Na realidade é conteúdo dos nossos cursos que você está colocando aqui, né? Mas enfim, é isso, que todos nós tenhamos consciência de qual é a frequência que a gente está escolhendo sintonizar. E quando você perceber que tem coisas repetidas acontecendo na sua vida e que elas não são favoráveis para você, tá na hora de você mudar a estação da sua vida. Vai buscar no teu mental qual é o seu desejo, traz pro seu coração, vibra, põe técnicas para buscar isso e você vai alcançar. Sendo coerente com o que você deseja e com o que você realiza em cima do seu desejo. É isso, Luiz? É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.